Nós não tivemos a chance de falar com você sobre o Francis Ngannou quando ele deixou o UFC. Só estou curioso para saber o que você pensa da decisão dele de ir embora, se você falou com ele durante o processo. Sim, eu falei, e o Francis tomou a decisão certa. Ele é o primeiro que chuta a porta. Todos nós apoiamos ele, estamos dizendo isso há quanto tempo? Se vocês voltarem para lá, eu tenho dito a mesma coisa. Eu não vou me aprofundar, mas ele está certo, são pequenas coisas, você sabe, ele está pedindo algo pouco, ele estava fazendo exigências não como uma diva louca, você sabe, foi algo pequeno, tipo para caras lutarem na abertura, ter um quarto homem no corner, ser pago e o hotel também. Isso que prepara bem, eles precisam gastar 10 mil que recebem, ou talvez 10 para pagar seu quarto terceiro corner. Você sabe, pequenas coisas assim. Ele está pedindo exigência razoável e eu acho que ele deveria ter sido atendido. Ele me ligou e disse, não é assim que fazemos negócios, mas a forma como fazemos negócios tem que mudar e vai mudar. Ele é apenas o cara para chutar a porta. E você sabe, nunca se sabe o futuro. Talvez ele volte, acho que ele vai voltar. Ele é o maior peso pesado da história, não só no UFC. Você sabe, ele saiu com seus próprios termos e o cinturão nunca perdeu. E sim, ele é. Então eu sinto que ele vai fazer o que tem que ser feito a qualquer outro lugar. Mas é uma grande perda para a empresa. Tá aí, essa é a primeira vez que o Israel Adesanya fala sobre a saída do Francis Ngannou aí do UFC. E ele deu uma opinião bastante forte sobre o camaronês. E antes de dar a minha opinião daquilo que eu penso sobre o que disse o Adesanya, eu quero dar os créditos ao canal MMA Versão Brasileira, porque foi lá onde eu peguei a tradução para fazer esse vídeo. E também quero pedir a quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acione o sininho da notificação aqui embaixo, para você ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas, inclusive ter a opinião mais sincera e sem babação, sem puxação de saco para cima de ninguém. E bora lá. Bom, o Adesanya deu uma opinião bastante pesada aí. Ele falou que o Francis Ngannou é o maior peso pesado de todos os tempos, não só do UFC, como no geral. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Bom, talvez eu nunca tenha dado essa minha opinião aqui no canal. Se dei, não me lembro, mas vamos lá. O Francis Ngannou é um talento nato, é aquele cara que já nasce com dom. Por que eu digo isso? Ele já entrou já muito tarde dentro do esporte e conseguiu alcançar o nível de campeão do UFC, maior organização de MMA do mundo. E não só isso, ele bateu o maior peso pesado da história do Ultimate, que é o Stipe Miocic, de maneira bastante fácil. Ele perdeu a primeira? Perdeu, mas mostrou uma grandíssima evolução na revanche e tirou pra nada. Então pensa o seguinte, se o Ngannou fosse um daqueles caras que tem oportunidade desde novinho, por exemplo o Khabib Nurmagomedov, que treina desde que aprendeu a caminhar, meus amigos, o Francis Ngannou seria disparado o maior lutador da história e dificilmente seria ultrapassado por alguém. Falar que ele é o maior peso pesado da história do UFC talvez soe como um pouco de exagero, porque a história dele é curta. Eu já falei aqui que o Ngannou é um cara mais grosso e menos técnico, já falei. Porém, ele é um cara que, de novo eu repito, entrou tarde no esporte e fez o que fez e poderia ter feito muito mais. Então, proporcionalmente falando, para mim, o Francis Ngannou é o maior peso pesado de todos os tempos. O background do cara, galera, é morar na floresta, passar fome. O background do cara, ele não é o All-American, não fez faculdade, ele não viveu uma vida cheia de oportunidades, não. O cara teve que fugir de camarões, teve que viver em floresta, passar todo tipo de perigo, comer lixo. Esse é o background do cara e ele chegou a ser campeão do UFC, aprendendo com seus erros quando perdeu para o Stipe Miocic e depois para o Derrick Lewis, sem ser o cara agressivo e amedrontador que a gente já conhece. Ele é um lutador fenomenal e também acho que ele vai voltar para o UFC um dia. Ele deu essa saída aí porque não concorda com os termos do UFC e ele está coberto de razão, diferente do Paulo Borrachinha, que eu já critiquei aqui no passado por fazer a exata mesma coisa. Alguém pode lembrar e querer me chamar de hipócrita, mas não. O Borrachinha não está no posto de fazer o que ele fez. O Borrachinha não era campeão, não vende muito pay-per-view, não vinha de uma fase boa, não tinha poder de barganha. O negócio que ele tinha que fazer era trabalhar mais e falar menos, que é exatamente o lema atual do Adesanya. Mas é isso aí, eu concordo com a Adesanya, só que o meu modo de pensar é proporcionalmente maior peso pesado da história. Porém, tecnicamente e com feitos, é claro
que é o Stipe Miocic. Mas agora eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você concorda comigo, concorda com a Adesanya? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscrever se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto, valeu e até mais.